O Senhor disse a Moisés: Traga Arão e seus filhos suas vestes, o óleo da unção, o novilho para a oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade: Foi isto que o Senhor mandou fazer. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banhar-se com água. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto e pôs sobre este o colete sacerdotal. Depois a ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão. Colocou também o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim. E colocou o turbante na cabeça de Arão com a lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada, na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, e assim os consagrou. Aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte, para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Trouxe então os filhos de Arão à frente, vestiu-os com suas túnicas de cintos e colocou-lhes gorros, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Em seguida, trouxe o novilho para a oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou o novilho e com o dedo pôs um pouco de sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar e assim o consagrou para fazer propiciação por ele. Moisés pegou também toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os cobre e os queimou no altar. Mas o novilho com seu couro, a sua carne e o seu excremento, ele queimou fora do acampamento, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Mandou trazer então o carneiro para o holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. A seguir, Moisés sacrificou o carneiro e derramou o sangue nos lados do altar. Depois cortou o carneiro em pedaços, queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavou as vísceras e as pernas e queimou o carneiro inteiro sobre o altar, como holocausto, oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo, conforme o Senhor lhe havia ordenado. A seguir mandou trazer o outro carneiro, o carneiro para a oferta da ordenação, e Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem, e sobre cada um pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Derramou o restante do sangue nos lados do altar. Apanhou a gordura, a cauda gorda, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre e a coxa direita. Então, do cesto de pães sem fermento, que estava perante o Senhor, apanhou um pão comum, outro feito com óleo e um pão fino, e os colocou sobre as porções de gordura e sobre a coxa direita. Pôs tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e moveu esses alimentos perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Depois Moisés os pegou de volta das mãos deles e queimou tudo no altar, em cima do holocausto, como uma oferta de ordenação, preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Moisés pegou também o peito, que era a sua própria porção do carneiro da ordenação, e o moveu perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, como o Senhor lhe havia ordenado. A seguir, pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar, e os aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre seus filhos e suas vestes. Assim, consagrou Arão e suas vestes, seus filhos e suas vestes. Moisés então disse a Arão e a seus filhos: Cozinhem a carne na entrada da tenda do encontro, onde a deverão comer com o pão do cesto das ofertas de ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos deverão comê-la. Depois queimem o restante da carne e do pão. Não saiam da entrada da tenda do encontro
por 7 dias, até que se completem os dias da ordenação de vocês, pois essa cerimônia de ordenação durará 7 dias. O que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor para fazer propiciação por vocês. Vocês terão que permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro por 7 dias e obedecer às exigências do Senhor, para que não morram, pois isso me foi ordenado. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Fala pessoal, tudo bom? Nesse capítulo temos a ordenação, ou seja, a consagração de Arão e de seus filhos como sacerdotes. Isso aconteceu diante de todo o povo. E é muito legal nós destacarmos que Moisés, ali como líder máximo, deu o exemplo. Ele explicou e ele fez os rituais que Deus havia ordenado a ele para demonstrar para Arão e para seus filhos como eles deveriam fazer e também para dar o exemplo diante de todo o povo. Um verdadeiro líder, ele não só manda, mas ele dá o exemplo, ele faz, ele mostra como é e assim o seu exemplo pode ser repetido. E quantos líderes nós já não conhecemos que falavam uma coisa, mas faziam outra, que nunca deram um exemplo, que nunca demonstraram, a piedade, a santidade, ou como se faz mesmo algumas coisas para os seus liderados. Esperem que eles já nasçam prontos, já tenham naturalmente certas aptidões, em vez deles ensinarem, deles discipularem, deles acompanharem os seus liderados, para que eles se tornem também líderes, se assim eles tiverem um chamado. Por isso é muito importante que o líder compreenda o seu papel de dar o exemplo, de mostrar tanto em caráter quanto em atitudes práticas, em questões grandes e em questões pequenas também, como é que se faz. E outra coisa importante é que ali Moisés não só ensinou como fazer, como legitimou a autoridade de Arão e de seus filhos dali em diante. Ele entendeu que ele não deveria centralizar para sempre todas as funções ali, mas Deus havia designado cada um para um determinado tipo de trabalho. E no caso de Arão, no caso dos seus filhos, era o trabalho sacerdotal. Por mais que Moisés fosse importante, por mais que Moisés fosse o maior líder dentre eles, ele sabia que aquele trabalho no tabernáculo não era dele, mas sim de Arão e de seus filhos. Ele deu exemplo, ele ensinou e ele entregou Arão e seus filhos para servirem diante do Senhor e diante do povo, e legitimou a liderança deles perante todo o povo. Um verdadeiro líder, ele não tem vaidade, ele não tem problema em descentralizar, ele não tem problema em exaltar o outro líder, pois ele entende que cada um na obra de Deus tem um papel a desempenhar. É isso, queridos. Deus os abençoe e até a próxima.